irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obviamente, dependendo do horário que você esteja me ouvindo, desejo que você esteja bem de saúde, desejo que a igreja esteja em paz, esteja com alegria no coração, que Deus os abençoe, os guarde, e espero que, ao ouvir, quem sabe, tenham aí do seu lado ou familiares ou amigos, pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. E nós vamos fazer então uma leitura, posteriormente uma breve oração. Eu estou continuando em Lucas, que é onde eu tenho falado a vocês, e vou usar uma palavra que Jesus proferiu no capítulo 14 e versículo 7. Esta é uma palavra que Jesus proferiu logo após a cura de um hidrópico, a cura de um homem que estava com o que nós chamamos hoje de barriga d'água. Ele praticou a cura no dia de sábado, etc, etc. E nós pregamos sobre isso na igreja, mas hoje eu quero falar sobre o que ele disse depois. Ele estava num jantar, estava vamos dizer assim, numa comemoração, na casa de um dos principais fariseus. E o fariseu, que parece que era um rabino, talvez, ou quem sabe um membro do Sinédrio, tinha convidado muita gente para aquele jantar, e a intenção deles era envergonhar Jesus. Mas isso é outro assunto. Então agora, depois desse jantar, Jesus reparando os convidados, versículo 7 diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Amém. Façamos uma breve oração, queridos. Pai amado, Pai bendito, nos voltamos a Ti em oração, Senhor, agradecidos pelo dia de hoje, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido, agradecido pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelo perdão, pela libertação. Agradecidos, enfim, Senhor, por sermos Teus, porque nos compraste com o sangue do Teu Filho na cruz do Calvário. Agora, Senhor, estamos lendo a Tua palavra e queremos externar, Senhor, para os Teus filhinhos, as lições que o Teu Filho deixou para nós.
Pai Santo, em nome de Jesus, unge-nos com teu Espírito. Unge-me para falar e unge os teus filhinhos para ouvir, e que tudo seja para nos abençoar e para a honra e glória do teu nome. Te pedimos isso e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu estava passando as páginas da Bíblia, esses dias eu preguei numa das igrejas, tenho a impressão que foi no Jardim América. Mas estou com vontade de pregar essa palavra também no Jardim Primavera. Essa palavra encontra-se no capítulo 14 de Lucas e vai do versículo 1 ao 6 apenas. E fala de um dos principais dos fariseus que quis armar uma cilada para Jesus e convidou-o para uma ceia, convidou-o para um banquete e convidou muita gente, todos da laia dele, fariseus, saduceus, enfim, aqueles que zombavam de Jesus. E lá tiveram uma lição terrível e maravilhosa, terrível e maravilhosa. Só que depois desse assunto, o qual talvez eu ainda pregue no Jardim Primavera, dependendo do que Deus me tocar para fazer, claro. Então Jesus, depois dessa ceia, no versículo 7 diz que Jesus, reparando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola, ou seja, contou-lhes uma história. Uma história que no seu conteúdo é uma lição de vida, especialmente para nós cristãos. Para o povo sem Cristo isso não faz muita diferença, porque o povo sem Cristo não vai se consertar pelo fato simples de ter ouvido essa história, a não ser que sejam muito educadinhos e tal, de vez em quando acontece. Mas o que nós temos aqui? Com licença. Cera. O que nós temos aqui? Repara só. Como Jesus reparou que os convidados deste homem escolhiam os primeiros lugares, escolhiam ficar ali na frente, pertinho, querendo ouvir tudo, querendo prestar atenção em tudo. Mas ele percebeu nisso um pouquinho de vaidade. E ele então disse assim: quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver ali um convidado mais importante do que você. Então aquele que o convidou, ou seja, que convidou os dois, convidou você e o outro que aparentemente tinha mais honra, né, dirá a você: deu lugar para este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Aí ele diz no versículo 11 assim: porque o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ainda não terminamos a leitura, mas aqui já está a primeira lição. Na realidade, Jesus usou o argumento do que ele estava vendo, pessoas querendo chegar para frente, querendo tomar os primeiros lugares. Isso acontece muito, irmãos. Infelizmente, até com os cristãos. Tem uma mesa, vamos dizer assim, uma mesa de salgadinhos. Os mais afoitos colam a barriga na mesa que ninguém mais pode chegar. Mas isso não é o pior. O pior são outras circunstâncias em que as pessoas querem levar vantagem em tudo. E é aí que a coisa pega. Porque ele diz: aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. Quanto menos se fala e mais se ouve, mais se aprende. Quanto menos se aparece e mais se observa, melhor conhecimento se tem do ambiente das pessoas.
quanto mais a gente for humilde, mais o Senhor nos exaltará. Mas em contrapartida, quanto mais espalhafatórios nós formos, quanto mais quisermos aparecer, menos atenção teremos diante de Deus e diante até mesmo dos homens, porque acabamos caindo no ridículo de ficar assim como que, sabe, pessoas chatas, pessoas que incomodam, pessoas que aborrecem. O ser humano, deveriam todos os seres humanos pensar nisso, mas nós, os cristãos, não devemos apenas pensar, nós temos a obrigação de viver assim. Uma certa retração, um certo cuidado. Não precisa parecer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, às vezes até na igreja. Todo mundo, por exemplo, gosta de cantar na igreja. Eu quero cantar, pastor. Mas, espera aí, primeiro que tem pessoas já escaladas. Só quando vaga é que podemos colocar outra. Por outro lado, será que você sabe cantar? Será que você canta para realmente abençoar, vamos dizer assim, louvar verdadeiramente a Deus? Ou é para aparecer? Tudo isso temos que pensar antes de nos tornarmos, vamos dizer assim, candidatos às posições melhores. Mas isso eu estou usando só como argumento. Isso aí, graças a Deus, nós não temos esses problemas lá na igreja. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós, os cristãos, precisamos ser o mais humildes possíveis, sem que seja isso forçado. Nós temos que criar isso na nossa natureza. Nós temos que adotar esse critério de vida respeitosamente, sem querer com isso sermos exaltados por isso. Porque agora vem o outro lado da coisa. Você precisa ser humilde, não com o intuito franco de dizer assim, eu sou humilde. Não. Seja humilde por ordem natural das coisas, ou seja, faça disso um critério seu, uma maneira de ser. Quando conversar, converse em voz baixa. Quando falar, cuidado com o que diz. E olha a continuação do assunto, presta atenção. A seguir no versículo 12, Jesus disse assim, depois Jesus disse ao que o havia convidado. Até agora ele falou a todos, agora ele falou ao convidado, ao que o havia convidado. Presta bem atenção, a pessoa que o convidou, que não era outro senão um dos como é que se diz? Um fariseu, está aqui, um dos principais dos fariseus, ou seja, provavelmente, como eu já disse, um rabino, ou seja, um mestre, um professor, ou quem sabe, um membro do sinédrio. Então era pessoa de muito, vamos dizer assim, de muito gabarito, mas era um fariseu, era um hipócrita. Aí Jesus disse para ele, o que havia convidado as pessoas, quando você der um jantar, ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Olha só. Ou seja, não convida com a intenção de depois ir à fora. Eu vou chamar fulano para comer comigo, qualquer dia ele vai me chamar também para comer com ele. Vou chamar ele para minha casa, qualquer dia ele me chama para a casa dele. Olha, isso é errado. Veja bem. Aí ele diz assim, no versículo 13, pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. Aí ele diz no último versículo, ou melhor, no final desse versículo, que é o 14, a sua
recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então repara que primeiro ele deu uma chamada nos convidados, aqueles que estavam querendo aparecer, aqueles que estavam querendo se exaltar, quem sabe até dar piruada, quem sabe até dar palpite. E ele chamou a atenção deles: olha, recolham-se a vossa insignificância, porque os exaltados serão humilhados, mas os que se humilham, esses sim serão exaltados. E agora ele fala com o dono da casa, porque ele convidou os párias dele, as pessoas do nível dele, as pessoas provavelmente da sinagoga dele, quem sabe, dos fariseus, e simplesmente queriam envergonhar Jesus, e foram eles é que foram envergonhados. Agora, ele reparou na posição das pessoas e falou aos homens, aos convidados. Agora ele fala ao dono. Diz: olha, quando você convidar, não convida pessoas de posses iguais ou mais do que você, com o intuito de depois ir à forra. Depois você quer galgar a posição entre os grandes, você convida eles na sua casa e eles vão se sentir na obrigação de convidar você também. Aí ele usa uma metáfora, porque realmente, na prática, é difícil alguém fazer isso. A metáfora foi a seguinte: vai, convida os pobres, convida os coxos, os aleijados, os cegos, os paralíticos. Aqui tem duas conotações. A primeira é com relação ao que ele está falando mesmo, querendo dizer assim: esses depois não vão ter como te recompensar. Esses depois não vão ter como te dar forra daquilo que você fez, porque são pobres, pessoas humildes, etc, etc. Essa é a primeira colocação, mas tem uma conotação importante que tem a ver com o reino de Deus. Deus procura os humildes. Deus procura os mais fracos. Jesus disse uma coisa muito importante: ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Outra feita ele disse: graças te dou, Pai, porque revelaste essas coisas, não as revelaste aos sábios e entendidos, mas os revelaste aos pequeninos. Deus sempre exaltou os mais humildes. Não quer dizer que não existam pessoas ricas que também não sejam humildes. Não vamos chegar aos extremos, não é isso. O grande problema é que às vezes até pessoas pobres são orgulhosas e vaidosas. Por isso a lição. Mas no final do versículo 14, ele dá a moral da história dessa segunda parte. Ele diz: a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ou seja, quando Cristo vier buscar a igreja, você que se comportou com justiça, você que viveu procurando exercer a justiça, e a justiça, a conotação do que ele disse anteriormente é essa: não vou convidar os ricos para depois os ricos também me convidarem. Não quer dizer que você não possa convidar uma pessoa rica, se é seu amigo, se faz parte das suas relações, se já são íntimos, tudo bem, não tem nada demais. O lance é o motivo, o que você tem na cabeça. Não, convidar os ricos, que um dia também ele vai me convidar, eles vão me convidar. E é aí que mora o problema. Nós queremos recompensações hoje. Nós não devemos buscar ser recompensados pelo que fizemos. Tudo que nós fazemos aos nossos semelhantes não deve ser esperando uma forra, esperando uma gratidão. Não. Faça, mesmo que as pessoas não sejam gratas. Faça o bem, faça o que é bom, faça o que é correto. Você pode abençoar na pessoa humilde, abençoe, mas não espere recompensa. As recompensas vamos receber
quando Cristo vier buscar a igreja. E sabe qual será a melhor e maior recompensa? Será o fato de subirmos com Cristo para habitar as mansões celestiais. É nisso que consiste o alvo do crente, a visão do crente. A visão do crente não pode ser para o dia de hoje, não pode ser para agora. Eu vou fazer um elogio para ver se a pessoa também me elogia. Não, não é por aí. A nossa recompensa será na vinda de Cristo. A nossa recompensa será na vida futura. Cristo habitando em nós, haveremos de subir aos céus e viver eternamente num lugar de gozo e paz. Lá sim, lá o Senhor estará nos recompensando. Diz a palavra que enxugará toda a lágrima. Não haverá choro, não haverá ranger de dente, ou seja, não haverá sofrimento. E é isso que nós almejamos. Não adianta almejar recompensa agora. Ninguém me elogia, senão você cai naquela de ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Não é assim que vivemos. Deus gosta de mim. O que será que fulano vai pensar de mim? Não me interessa. O que me interessa é o que Deus pensa de mim. Nós devemos praticar as boas obras, fazer o que é bom e agradável a Deus, para agradar a Deus. Parece uma redundância, mas é a verdade. Eu não faço coisas bonitas ou boas para agradar fulano, ciclano ou beltrano. Não quer dizer que eu não gosto de tratar bem os meus amigos, mas quero dizer que não, a recompensa não é aqui. Eu faço o que é bom, porque Deus está me usando para fazer o que é bom. E a minha recompensa será quando Cristo vier. Os irmãos podem compreender isso? Isso é a melhor parte de tudo, vamos dizer assim. Porque Deus está no comando das nossas vidas. E Ele está nos vendo. E um dia daremos contas de tudo que fazemos, que pensamos, que falamos. Vamos dar conta de tudo. Uns serão julgados para ir para o inferno. Outros serão julgados pelas suas obras. E mesmo indo para o céu, mesmo sendo salvo, ainda temos os galardões que o Senhor dará a cada um segundo o seu próprio julgamento. Pode compreender isso? Porque há crentes e há crentes. Há crentes sinceros, há crentes honestos com a sua maneira de ser, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de agir. E é esses que mais se alegram no coração de Deus. Há crentes problemáticos. São crentes, mas são problemáticos. Muitos ainda nem libertos verdadeiramente são. Mas estão no lugar certo, estão na igreja. E um dia serão libertos para a honra e glória do Senhor. Então, meus amados, apeguem-se a isso. Compreendam isso. Procurem tirar do âmago da palavra de Deus aquilo que mais move o seu coração, aquilo que mais lhe faz pensar e decidir coisas diferentes, porque nós estamos vivendo uma nova vida, tão logo tenhamos aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Quero deixar uma recomendação. Assistam os estudos bíblicos aos domingos de manhã. É bem provável, ao final de tudo isso, você sair batizado no Espírito Santo e, quem sabe, até proferindo ou vivendo, praticando dons espirituais dados por Deus. Amém? Deus vos abençoe. Vamos agora orar para encerrar. Feche os seus olhos onde você estiver. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui propício, onde podemos falar aos teus filhos
onde podemos, Senhor, explanar a Tua palavra, onde podemos abrir as suas mentes, por assim dizer, no sentido de aprenderem aquilo que é importante para a nossa prática cristã, para a nossa vida cristã. Senhor, não deixe que os teus filhos encham as suas cabeças de caraminholas, com proibições, com liberações, com isso ou com aquilo, mas que encham a sua cabeça com os ensinamentos da Tua palavra e que esses ensinamentos fiquem arraigados na sua mente e no seu coração e eles possam exercê-lo para a honra e glória do Teu nome. Senhor, dá saúde e paz à Tua igreja. Abençoa, Senhor, os Teus filhinhos. Pai Santo, sustenta o Teu povo. Te agradecemos e já te pedimos pelos próximos cultos da igreja, que todos sejam para o louvor da Tua glória. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus e a comunhão com seu Santo Espírito esteja sobre todos nós, todos os dias das nossas vidas. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em o nome de Jesus. E que a igreja, onde estiver, diga amém e amém.